mais um vídeo aqui do Nada na Lu. Eu vou estar priorizando agora nesse início as meninas que ainda não sabem nada de amigurumi, que querem aprender a produzir. Recebi algumas mensagens no direct a respeito de como eu começo, como eu posso fazer um curso com você, só que eu tô longe, eu moro no sul, eu moro no Rio de Janeiro. Então eu vou estar passando para vocês coisas básicas, né? O tipo de agulha, o tipo de linha que eu utilizo, quais são as ferramentas básicas que eu posso estar utilizando para produzir o meu amigurumi, o tamanho dos bichinhos com relação ao tamanho das linhas que eu faço. Lembrando que cada artesã ela tem uma técnica diferente, tem uma maneira diferente de trabalhar e a gente tem que respeitar isso. Além disso, eu vou estar mostrando para vocês quais são as siglas e quais são os pontos básicos do crochê. Então fique até o final que você vai ver ao longo desse vídeo tudo o que você precisa para começar a aprender o amigurumi, certo? Se você ainda não me segue, segue aqui, se inscreve no meu canal, vai lá no Instagram, no Facebook e dá um curtir também. Eu agradeço. Vamos nessa? Bom, dando continuidade, eu vou falar agora sobre as linhas que eu utilizo nos meus projetos, certo? Como eu gosto de fazer peças bem pequenas e móvel de berço, gosto de fazer chaveirinhos, é uma coisa que eu vendo bastante pela internet, são chaveirinhos. Gosto de fazer sereia, então eu gosto de fazer peças delicadas. A linha que eu mais gosto de trabalhar para essas peças mais delicadas é a linha Sharp. Ela dá uma encorpada, não é como a Anne ou a Kleb, que são linhas bem mais finas, ela é um pouquinho mais grossa e ela deixa minhas pecinhas, eu acho massa pelo menos, né? Olha só, os pontos fechadinhos, então ela fica bem encorpada. Todas essas aqui foram feitas com a linha da Sharp. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo na verdade, as linhas que eu mais utilizo são as linhas da Círculo, certo? Eu gosto muito da textura delas, textura não digo peso, eu digo textura do material mesmo, do algodão que eles utilizam, a cor que eles dão não interfere tanto na qualidade da linha, então eu gosto muito de trabalhar com elas. A Charme, a Barroco e a Amigurumi são as linhas que eu mais utilizo nos meus projetos, certo? Então a Charme eu vou utilizar sempre que eu quiser fazer peças menores, porque se eu quiser fazer uma peça grande, como por exemplo o Polvoloca com a linha Charme, dá pra fazer, mas eu vou levar muito mais tempo para construir ele porque a quantidade de ponta vai ser muito maior, certo? Só dando um toque para vocês. Qual é a agulha que eu utilizo para trabalhar com a linha Charme? Na embalagem, quando você for comprar a sua linha, ele diz o tamanho da agulha. Ele fala aqui, com relação à linha de crochê e com relação à linha de tricô. A agulha de crochê aqui, ele manda utilizar 2,5 e 3. No meu caso, eu gosto dos pontos bem apertadinhos, certo? Então eu gosto mais de trabalhar com a 2. Ele manda, a menor que ele fala aqui é 2,5, eu trabalho com a 2. Eu trabalho tanto com a agulha soft quanto com a agulha normal. Eu gosto muito de trabalhar com a agulha soft. A soft, para quem não conhece, para as meninas que estão começando mesmo agora, ela é um pouquinho mais macia e ela é encorpadinha para você segurar. Então quando você leva muito tempo trabalhando, às vezes essa pegada aqui já dá uma diferença muito grande. Então a linha da Charme, agulha número 2, que eu uso, cada artesã vai ter uma técnica diferente e uma agulha diferente. Gosto muito de trabalhar com Barroco. A Barroco eu gosto de fazer as peças grandes, então tipo o Baby Loca, que ele cresce bem legal, o Polvo Loca, esse unicórnio, a estrelinha do mar, aquela lulinda ali, todas elas são feitas com Barroco. Tem cores bem legais, eu gosto de trabalhar com cores mais vivas, certo? E ela cresce bastante, cresce rápido essa linha, com às vezes o mesmo ponto que você utiliza. Por exemplo, eu acho que eu tirei, tá aqui, por exemplo, ó. Essa tartaruga, meu marido que fez, está aprendendo. Os mesmos pontos dessa tartaruguinha pequena com a linha Charme, com essa tartaruga aqui com a linha do Barroco. Então você vê que tem uma diferença grande de tamanho com os mesmos pontos, certo? Qual é a agulha que eu utilizo? A número 4. Na embalagem da Barroco, ela manda utilizar a número 4. Então, para fazer amigurumis, que eu gosto de trabalhar, eu uso a agulha número 4, tá? Que também tem do modelo soft. Então, vocês vão se adaptando, na verdade, ao estilo que você produz. E a linha amigurumi, ela é uma linha feita só para amigurumis.
Então, não, claro que você vai poder fazer qualquer outro produto que você queira, mas eles já criaram pensando nisso, nos bonequinhos, certo? É uma linha gostosa de trabalhar, ela é macia, os bichinhos ficam lindos. Esse aqui, por exemplo, é feito com a linha Amigurumi. Então, quando você vai aprendendo e você vai pegando as técnicas e você mesmo começa a criar, ter suas ideias, você acaba se adaptando a algumas coisas. Então, na verdade, não adianta eu te dizer para você usar tal linha, tal agulha, porque você, ao longo do seu caminhar, você vai descobrir o que é melhor para você, tá? Então, não se sinta pressionada a fazer isso. Mas se você tem uma grana legal, que tem condição de comprar, compra uma agulha de cada, compra uma 3, compra uma 4, compra uma 2 e compra uma linha de cada. E vai testando o que for melhor para você. E aí, com o tempo, você vai se adaptando e descobrindo qual é o seu estilo. Uma coisa bem importante também que eu utilizo para a produção dos meus bichinhos e que na verdade eu acho que todo mundo utiliza porque a gente faz muito anel mágico. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês, o anel mágico é quando você vai iniciar algum círculozinho, o ponto mais comum para o amigurumi é esse anel mágico, para a gente iniciar, tá? Uma das coisas que a gente utiliza muito são os marcadores. Então os marcadores a gente tem diversos modelos e diversos tamanhos para cada tipo de projeto que você vai produzir. Tem desde o fininho até o mais grossinho, certo? Tem desse outro modelo redondinho que eu vou estar mostrando aqui na peça agora como é que você pode estar utilizando eles. Então aqui, por exemplo, eu fiz um anel mágico, parei aqui nesse momento e aí eu fiz um círculo completo, eu vou precisar fazer outro círculo. Então para isso eu vou vir com um marcador, vou colocar no ponto que eu fiz, no último ponto, eu travo ele e aí eu continuo fazendo o círculo, certo? Pronto, aqui nesse momento eu já fiz o círculo completo e tô chegando no lugar onde estava marcado. Então para eu continuar sabendo onde é o início e onde é o final, daí eu vou tirar esse marcador, eu vou fazer o ponto que eu preciso fazer, seja ele simples ou duplo ou o que for, recoloco o marcador e continuo trabalhando. Isso vale tanto para esse tipo de marcador quanto para os marcadores mais finos. Quando eu utilizo a linha Charme, eu gosto muito de trabalhar com esse aqui mais fino, tá? Quando eu utilizo a linha Amigurumi ou a Barroco, eu gosto desse aqui um pouco mais grossinho, porque ele não desfia tanto a linha. E como essa aqui é a linha mais fina, a linha da Charme, daí esse marcador pra mim, eu acho ele melhor de trabalhar. Se você não tem marcador, se você não tem nada disso, você pode utilizar um clips de casa. Então você pega o clips e faz esse mesmo movimento que você utilizou aqui. Outra ferramenta que eu uso com frequência, na verdade todos nós usamos muito com frequência, são os alfinetes. Então tem os alfinetes grandes, que são aqueles alfinetes que você vai utilizar para, por exemplo, fazer uma marcação. Você vai marcar onde você vai colocar a orelhinha. Então, você vai colocar a orelhinha, vai arrodear ele com esses alfinetes, ou a perna, ou o braço. Então o alfinete comprido é legal para as peças maiores que a gente vai estar fazendo, tá? Alfinete comum, que todo mundo já conhece, é legal a gente ter também. Agulhas de tapeçaria. As agulhas de tapeçaria, elas são muito importantes porque ela não tem... Ela não é viva, ou seja, ela não te fura, não te machuca, certo? Você vê que ela é redondinha, é boloada aqui a ponta. Elas são legais para você unir as peças maiores. Então, por exemplo, os bichinhos que eu faço com a linha Barroco, que são linhas maiores, eu sempre utilizo essas agulhas de tapeçaria para poder estar pregando as peças. O bracinho, a perninha, a cabeça, eu utilizo elas, tá? Outro tipo de agulha que eu uso é a agulha um pouco maior, é uma agulha de costura, só que ela já é viva. Ela é para umas peças intermediárias. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar ela para fazer, para unir algumas peças da minha tartaruguinha. Então, como ela fura, ela vai passar pela linha e dar o resultado que eu quero. Ela tem a cabecinha um pouco maior
então essa linha ela consegue passar aqui pelo fundo. E também a agulha fina de costura, que é legal você ter sempre que você precisar. Por exemplo, os olhinhos dos bichinhos eu prego com essas agulhas mais finas, certo? Eu gosto muito de trabalhar também para unir olhos redondos, como por exemplo do polvinho Loca, que tem do Baby Loca, que ele fica bem complicado de costurar, porque ele é todo costurado quando passa aqui pelo meio. Aí eu utilizo essas agulhas circulares, eu gosto muito de trabalhar com elas, tá? Tem de todo tamanho, então você também, se você quiser testar elas para ver se vocês se adaptam, é uma ideia legal também. Outra ferramenta essencial para a gente poder estar trabalhando são as tesouras, tá? Tesourinhas de ponta, eu gosto muito de utilizar elas para esconder a linha que sobra das minhas peças. Então eu fiz a bolinha, sobrou aquela linhazinha do final, eu vou lá com a pontinha da tesourinha e coloco ela para dentro. Cuidado para vocês não fazerem isso com ela um pouco aberta, porque você pode danificar a sua peça. Então ela sempre é fechadinha. Outra coisa que eu uso muito a tesourinha é para colocar enchimento em peças menores, certo? Então todas as peças pequenas que eu tenho, eu utilizo a tesourinha para estar colocando elas para dentro. Tem a agulha de colocar o enchimento, mas eu gosto muito da tesourinha. E tem essa tesoura para corte, que eu utilizo mais para cortar mesmo. Eu nem uso a tesourinha muito para cortar. É mais essa daqui, eu acho ela mais prática, mais rápida. Então, aqui é mais uma ferramenta que a gente precisa, é essencial para a gente estar fazendo os nossos amigurumis. Bom, para estar unindo as peças que eu faço, os bichinhos, eu gosto muito de trabalhar com essas linhas de poliamida, né? São as linhas de nylon. Elas são muito resistentes, então se eu botar alguma pressão nos bichinhos para que eles não soltem, eles não vão pocar com facilidade. A gente tem que lembrar que esses bichinhos que a gente faz, a grande maioria são para crianças, e a criança ela tem o costume de puxar, de morder, de tentar destruir, isso é normal, eu tô vendo isso com a minha bebezinha. Então, na verdade, essa linha de nylon, você encontra ela em todas as cores, ela é um pouco mais cara do que a linha de costura, mas eu acho que é um investimento que vale a pena se você tiver condições, porque você consegue, é legal também você costurar com a da mesma cor, a não ser que você tenha uma costura bem invisível que não mostre outras cores que você utilize na peça diferente, certo? Então linha também é sempre bom você ter em casa para a gente poder estar unindo as peças. Outro item importante para o nosso amigurumi é o enchimento. Muito importante lembrar para a gente não utilizar aquele tipo de enchimento de resto de tecido, recorte de tecido ou aquele que vai em almofada, que é espuminha. Não usa aquilo porque não vai dar o acabamento correto para a sua peça. Então prefere esse tipo de enchimento aqui. Ele é 100% poliamida, siliconado e ele vai na autoclave, ele pode ser esterilizado. Por exemplo, aqueles polvinhos pediátricos, terapêuticos que vão para os bebês nos hospitais, eles têm que ser preenchidos com esse tipo aqui de enchimento, porque ele pode ser esterilizado e vai evitar algum problema para o bebê. Então coloca aí na sua listinha mais um produto que você precisa ter para a gente estar trabalhando com amigurumi. Bom, meninas, vamos repassar então aqui qual é a nossa listinha que a gente vai precisar de material para ter em casa para a gente começar a treinar amigurumi. A princípio, as agulhas, então você vê qual que você prefere para começar. As linhas, vocês também fiquem à vontade, você pode testar qualquer bichinho que a gente fizer com qualquer linha, a não ser que você queira comprar específica. Em cada videozinho que eu vou postar, eu vou dizer qual a linha, qual a agulha que a gente vai estar utilizando e vocês podem escolher, certo? Tesourinhas, gosto muito da tesoura de corte, só uma dica para vocês. Marcadores, se você não tem condições de ter um marcador agora no momento, para iniciar pega um clipezinho que vai dar o mesmo efeito. Linhas, se você não tem a linha de nylon também pode utilizar a linha comum de costura, que vai dar também o mesmo efeito e com o tempo você vai comprando o material que você melhor se adaptar. Agulhas de tapeçaria, alfinetes, agulhas circulares, se vocês tiverem interesse em ter também, e enchimento. Bom, meninas, esses foram os materiais, as ferramentas básicas que a gente vai estar precisando nas nossas aulinhas de amigurumi. Então, se vocês quiserem já adiantar e comprar algumas coisas, fiquem à vontade. Em cada aulinha que a gente for passando aqui para vocês, a gente vai colocar quais os equipamentos que a gente vai estar utilizando, quais as ferramentas. E na sequência agora dos vídeos, a gente vai estar aprendendo essa bolinha
com os pontos mais básicos do amigurumi e com as siglas que vocês utilizam na internet e nas revistas. Vamos nessa? Bom, eu vou iniciar com a correntinha, tá? É super básico. Você viu que eu dei uma laçada no dedo, segurei com o polegar. Eu dou um giro completo na minha agulha. Venho por trás, pego a linha e puxo pela alça que se formou, certo? Eu fiz o primeiro ponto. De novo, venho por trás e puxo. De novo. Venho por trás e puxo pela alça. Você vê que eu já tenho 3 pontos aqui. Então, ó, essa é a mecânica da correntinha. A correntinha você pode se acabar aqui, ó, puxando. Olha que legal, vocês ouviram o som das motocas? Nossa, né? Olha aqui, tá vendo? Fizemos as nossas correntinhas. Só uma dica para vocês aqui a respeito do ponto mais folgado e do ponto mais apertado. O dedo indicador, se você acochar mais ele, apertar, você vai ter um pontinho mais fechado, tá? Se você folgar ele mais, você vai ter um ponto mais aberto. Então, dependendo do projeto que você queira fazer, você tem que ver qual a importância do ponto folgado e do ponto mais apertadinho, tá? Continuando, a gente já aprendeu a fazer a correntinha. Aqui eu fiz algumas pra gente poder dar continuidade. Vou mostrar pra vocês agora o ponto baixo, tá? Que é o ponto mais utilizado no amigurumi. O ponto baixo, pra eu retornar aqui nessa correntinha, eu tenho que fazer mais um ponto, vir no ponto à frente, vai ficar 2 laçadas na minha agulha, daí eu vou pegar a linha, vai ficar 2 laçadas novamente, pego a linha e fiz um ponto baixo. Então, novamente, eu vou no ponto da frente, 2 laçadas, pego a linha, continuo com 2 laçadas na agulha, pego a linha novamente e passo pelas 2 laçadas. De novo, 2, 2 e um ponto baixo. Certo? Então, super simples. Esse é o ponto que a gente vai estar utilizando em todos os nossos projetos. Seja ele bolinha, bichinho, quando você quiser fazer chaveirinho, acessórios. O ponto baixo é o ponto básico do nosso amigurumi. Na sequência do ponto baixo, eu vou ter agora o ponto meio alto ou meio ponto alto, tá? É um intermediário entre o baixo e o alto. Então, eu vou primeiro fazer uma laçada, no baixo eu já vou direto pegar aqui a casinha. Nesse não, primeiro eu passo uma laçada, pego a casinha da frente, vou ficar com 3 laçadas ao invés de 2, certo? Eu vou pegar a linha, continuo com 3 laçadas, pego a linha mais uma vez e vou passar pelas 3 laçadas que estavam na minha agulha. Então, fazendo de novo aqui. Faço uma laçada antes de ir para a casinha. Vou na casinha da frente, vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Pego de novo a linha, 3 laçadas na agulha. E passo pelas 3 casinhas. Esse é o ponto meio alto, médio alto. Certo? Cada um chama de uma forma, na verdade. Então, essa é a mecânica desse ponto. Você vai ver a diferença de altura, tá? Do ponto baixo para o ponto meio alto ou meio ponto alto. Passamos pelo intermediário e agora a gente vai para o ponto alto propriamente dito. A gente vai dar uma laçada na linha, vai na casinha da frente, pega. Vamos ficar com 3, certo? Eu vou dar outra laçada lá atrás, vou ficar com 3. Eu dou outra laçada na linha, vou passar por 2 laçadas,
pego novamente e passo pelas outras duas que restou. Então, esse é o ponto alto, novamente. Eu dou uma laçada, vou na casinha, 3, 3, 2 e finalizo o ponto. Então, esse é o ponto alto, novamente, laçada, pego a linha. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, vou passar por 2 e por 2 laçadas. Então, você já vai vendo o aumento dos pontos, certo? Do baixo pro meio alto e pro alto. Após o ponto alto, eu tenho também o ponto duplo alto. E ele vai dar 2 vezes o tamanho do ponto alto. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou dar 2 laçadas ao invés de uma na minha agulha. Eu vou fazer a mesma mecânica do ponto alto. Vou buscar a linha, vou ficar com 4 laçadas dessa vez. Vou passar por 2, daí eu vou ficar, aqui. Vou ficar com 3, pego de novo, vou passar por 2, sobra 2 alcinhas e passo pelas últimas 2, certo? Você vê que já dobrou o tamanho. Então, de novo, dou 2 laçadas, pego na casinha, puxo minha linha. Daqui eu vou puxar 2, 2 e a gente fez o alto. De novo, 4 laçadas, 3, você vê que ele vai reduzindo, 2 e 1. Aqui agora mostrando pra vocês a diferença do tamanho, tá? A gente veio do ponto baixo, aí a gente veio aqui pro ponto meio alto ou meio ponto alto e ponto duplo alto. Tem gente que chama de ponto altíssimo esse daqui. A gente vai ver agora o baixíssimo, o ponto duplo e a redução. Para continuar mostrando os pontos para vocês, eu troquei de linha agora, peguei uma barroca e tô com a agulha número 4. Eu acho que vai ficar mais visível para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então eu vou fazer agora o ponto baixíssimo. A gente, para fazer o ponto baixo, a gente vai vir aqui na casinha da frente, como a gente aprendeu. Vai fazer uma laçada, vai ficar com 2, outra laçada. Vou fazer aqui novamente. Esse é o ponto baixo que a gente aprendeu nesse instante. O ponto baixíssimo, eu vou pegar e não vou dar outra laçada lá na linha, não. Eu já vou puxar direto. Então, de novo, vou buscar a linha e já passo direto pela minha casinha. Ponto baixo, como é que ele funciona? Pego, fica com 2 laçadas na agulha e pego novamente. Esse é o ponto baixo. O ponto baixíssimo, de novo, vou na casinha e já passo direto pela alça. Eu não vou pegar a linha de novo. Então, olha só. Esse é o ponto baixíssimo. A gente usa muito ele para terminações. Para fazer o próximo ponto, eu voltei para a correntinha e vou fazer agora o ponto duplo. O ponto duplo a gente vai fazer agora com um ponto baixo, certo? Então, vou fazer aqui retornando da minha correntinha, faço um ponto, vou na casinha da frente e faço um ponto simples. Vou fazer mais um ponto simples, é o ponto baixo. E eu vou fazer agora o ponto duplo. Como funciona? O ponto duplo eu vou fazer 2 pontos baixos na mesma casinha. Então, se aqui tá a casinha, eu vou vir aqui, ó, um ponto baixo, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto, deixei aqui o buraquinho maior para vocês darem uma olhada, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, isso aqui é chamado de aumento, eu tenho 2 pontos em um, certo? Então, de novo, vou fazer outro aumento, no mesmo ponto, faço outro ponto baixo. Olha só. Mais uma vez, ponto baixo, ponto baixo.
na mesma casinha. E aqui eu vou tendo um aumento. Quando você perceber, quando você vai fazendo um aumento na peça, ele vai arredondando, tá vendo? Porque você tá dando mais volume de pontos, então ele não vai conseguir ficar reto, ele vai arredondar a sua peça. Quando você começa a criar amigurumi ou a entender como funciona a mecânica do amigurumi, né, dos pontos do crochê, vai ficando tudo mais fácil. Então aqui eu dei um monte de ponto duplo. E olha como girou meu ponto. Certo? Fica lindo, né? Para demonstrar esse próximo ponto, que é a redução, eu resolvi fazer aqui correntinha indo e voltando para ter uma peça maior para vocês. Quando a gente fala em ponto, o ponto que a gente dá, ele tem duas alcinhas, certo? Tem a alcinha da frente, que é essa fileirinha aqui da frente, e a gente tem a alcinha de trás, que é essa outra fileirinha aqui, tá ok? Quando a gente trabalha com redução, a redução invisível, pelo menos que eu trabalho nos meus amigurumis, eu sempre vou trabalhar com a redução com as alcinhas da frente. Reduzir é transformar dois pontos em um ponto. Então eu vou pegar dois pontos, eu vou trabalhar com as alcinhas da frente, só as alcinhas da frente. Então eu vou passar aqui pelo meio, volto, pego novamente a alcinha. Agora eu vou pegar a linha, passo pelas duas alcinhas, vou ficar com duas alças na agulha e finalizo. Então eu reduzi dois pontos, se transformou em um ponto. Novamente, vou pegar a alcinha da frente, do ponto da frente, a outra alcinha do próximo ponto adjacente, pego a linha, passo nas duas laçadas, vou ficar com duas laçadas na agulha, pego novamente e finalizo. Eu fiz outra redução. Eu transformei aqui agora 4 pontos em 2 pontos, certo? Quando você vai fazendo isso, ele vai reduzindo, minha peça ele vai girando ao contrário. Lembra que quando você dobra ele vai girando para dentro, né? Ele vai fazendo isso aqui. Quando você faz a redução, ele vai reduzir assim. Ele vai ficar arredondado também, a peça, se ela for uma peça reta, certo? Ó. Opa, peguei aqui outra linha. Acontece, viu, gente? Quando isso acontecer, é só refazer. Não tem aperreio. Então, duas alcinhas da frente, pego, transformo 2 pontos em um ponto, certo? Isso aqui é chamado redução. A gente usa bastante nos amigurumis. Uma dica bem legal é porque é o seguinte, tem pessoas que fazem amigurumis com um ponto sendo pegado por trás e tem pessoas que fazem pegando a linha pela frente. Então, tem essa opção aqui, deixa eu centralizar aqui melhor, tem essa opção de você catar a linha por trás, por baixo, e fazer o seu ponto, seja ele qual for o ponto, e tem essa opção de pegar ele pela frente. Em vez de vir por aqui, eu vou vir por cima da linha. Essa técnica de vir por cima da linha, muitas pessoas falam que é a técnica correta para a produção de amigurumis. Na verdade, o que acontece com esse ponto? Quando você faz um ponto por baixo, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue ver. Essas duas alcinhas aqui, elas ficam alinhadas, certo? Você vê que ficou uma do lado da outra, retinha aqui. Quando você pega ela por cima, você vai perceber que o ponto ele não ficou alinhado, ele girou, certo? Ele deu um giro. Então aqui tem 1, 2, você consegue ver certinho aqui como se fosse um V, e esse aqui você vê como se fosse um V, só que ele está enviesado, ele está girado. Esse pontinho pegando por cima, ele deixa a sua peça mais fechadinha. Os pontos ele vai ficar mais apertadinho, certo? Então, por isso que as pessoas falam que é o ponto correto do amigurumi, porque ele vai dar um acabamento melhor. Por exemplo, para não aparecer o enchimento, vou só demonstrar aqui para vocês. Já fica mais durinho, uma peça fica mais durinha, certo? Dependendo do seu ponto. Então presta atenção nisso.
Você pode trabalhar com ele girando, pegando por cima, ou você pode trabalhar com ele simples, que é esse aqui, quando você pega a linha por baixo. Uma das ações que a gente mais faz durante o processo de construção de amigurumi é fazer o anel mágico. O anel mágico ele não é um ponto propriamente dito, né? Porque nós usamos vários pontos nesse anel, então é o anel mágico, na verdade. O anel mágico, ele serve para você começar o círculo, começar uma bolinha, tá? Então, como é que eu trabalho? Eu seguro com esses dois dedos o fio, com o dedão eu dou um apoio e giro a linha no dedo indicador. Esse dedo de trás eu vou travar aqui minha linha para dar uma sustentação, ela não ficar folgada, tá? Então eu vou vir com minha agulha por baixo dessa linha que ficou, vou vir por cima da linha que está passando bem do lado e vou puxar por baixo do anelzinho. Com isso agora eu vou pegar a linha novamente e passar pela alça que se formou na minha agulha. Eu vou ter apenas uma alcinha aqui na minha agulha, tá? Eu vou fazer o mesmo movimento, a mesma repetição, com essa alça na agulha. Então eu vou vir por baixo, pego por cima, trago por baixo do anel novamente, eu tenho duas alcinhas. Pego a linha e passo agora por dentro das duas alcinhas que eu tenho. Então nesse momento eu fiz um ponto baixo dentro do anel mágico, certo? O anel mágico ele vai me proporcionar a fazer isso aqui, ó. Eu vou poder fechar ele e ir reduzindo. Então, no final, se eu quiser, eu vou fechar ele todo, vou puxar esse cordãozinho, fechar ele todo e não vai estar dando para ver por onde a gente iniciou esse processo. Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu já fiz um ponto, como é que eu vou trabalhar? Dentro do anel, eu vou passar. Vou pegar a linha, vou ficar com duas alcinhas, pego a linha novamente e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, duas alcinhas, pego a linha. Nesse momento eu tenho 3 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Vamos fazer mais 3. Por dentro do anel, pego a linha. Pego de novo, passo pelas duas alcinhas. Por dentro do anel, pego a linha e passo pelas duas alcinhas. Temos 5, só falta uma. E aí a gente passou. Aqui agora a gente tem 6 pontos baixos no anel mágico. Para finalizar o meu anel mágico, lembrando que cada artesã tem uma forma diferente de trabalhar, a minha forma de trabalhar é essa, tá? Eu vou pegar o ponto logo da frente, que foi o primeiro ponto que eu dei no meu anel mágico. Esse nozinho inicial eu vou colocar por trás da linha que eu estou trabalhando aqui no meu indicador. Vou pegar a linha por baixo e vou passar direto, como se fosse um ponto baixíssimo. É um ponto baixíssimo, na verdade, tá? Eu não faço um ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. E tem o meu anel mágico aqui. Esse anel mágico, eu agora posso vir aqui nesse cordãozinho que eu tinha mostrado já pra vocês, que foi o cordão do início. Eu posso dar uma acochada nele aqui, ó, dou um acocho e ele vai fechando, tá vendo? Pronto. Quando eu vou começar a trabalhar com o meu anel mágico, eu não dou esse aperto para trabalhar, porque fica bem complicado, porque os pontos já vão ficar mais apertados. Então eu deixo ele folgadinho, um pouquinho mais folgado, não deixo também ele todo aberto, porque eu acho que é ruim também ficar folgado demais, você não tem apoio legal para trabalhar. Então eu deixo um pouquinho só aberto e vou trabalhar o meu anel mágico. A gente vai aprender agora a fazer a bolinha, certo? A sequência. Eu iria fazer com a linha Charme. Só que eu desisti quando eu vi no vídeo, que eu acho que a linha da Barroco, que ela é maior, mais grossa, vai dar uma visibilidade melhor para vocês. Tá bom? Então a gente vai continuar aqui na sequência a estar fazendo essa bolinha. Obviamente ela não vai ficar desse tamanho, ela vai ficar maior, porque a linha é diferente.